A paz do Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe e abra o nosso entendimento para que entendamos as suas mensagens. Irmãos, vou estar compartilhando com vocês aqui o sonho que eu tive hoje, 13 de fevereiro, e é sobre uma inundação e o resgate que está por vir. Inicialmente, lembro de ver uma cidade inundada, a água era suja e tomava conta de uma parte da cidade. E as pessoas continuavam a levar suas vidas em suas rotinas, saíam para trabalhar, voltavam para casa. Então, nessa parte dessa água, eu entendi como espiritual, tá? Uma água inundada, uma água contaminada, mas no sentido espiritual, não como uma enchente. Então, de repente, surgiu um trem a partir da água. As pessoas que estavam na rua corriam para trás e para os lados para não serem pegas pelo trem. O trem era veloz e foi o único meio de transporte que havia nesse período de caos. Os passageiros usavam 2 discos bem resistentes como passagem. A meu ver, esses discos representavam aliança. A aliança é a passagem. E havia crédito nesses discos. E ao passar no dispositivo dentro do trem, que era um dispositivo que ficava na catraca, então ela liberava acesso. Essa água contaminada, ela remete ao pecado das nações. E só conseguirão se salvar aqueles que se arrependerem de seus maus caminhos e não aceitarem a marca do inimigo. Em relação ao trem, pode tipificar o resgate para os que se entregarem a Jesus. Aquele que crer e for batizado será salvo. Dessa forma consegue o crédito para a salvação. As pessoas normalmente fogem de uma vida reta, fogem do trem, fogem da palavra, pois estão habituadas a viverem uma vida contaminada. Mas elas vivem até perderem a cegueira espiritual. Porque a partir do momento que elas perdem a cegueira, elas começam a ver a Deus e a cumprir as suas leis. Porque a lei de Deus, ela é definida como uma expressão de seu caráter justo e santo. Pois Deus criou o homem para viver sob a sua lei. Ele não foi criado para viver uma vida contaminada em meio ao caos, mas segundo o padrão moral exigido por Deus. Na sequência do sonho, eu percebi que muitas mulheres estavam sozinhas por terem perdido seus maridos na guerra. Num outro flash, eu vi os bebês aguardando o ônibus. Eram crianças que já estavam nas margens da rodovia expressa esperando o ônibus. Eram crianças que tinham entre 1 e 2 anos de idade. E elas vestiam roupinha de lã, apontando frio. Pude observar que os meninos usavam a lã azul e as meninas a lã rosa. Eu também lembro de alguém comentar que a audiência se daria num sábado. Todas as partes aguardavam esse julgamento, tanto a vítima quanto o culpado. Parecia ser o julgamento das obras, daqueles que escolheram ter uma vida justa ou injusta, a partir de suas obras.
Ora, não foste informado de que há muito tempo eu tracei esse desígnio e que já desde a antiguidade o havia determinado? Mas agora eu o executo, e serás tu que transformarás as cidades fortificadas em pilhas de escombros. Por isso, os seus moradores, tendo pouca força, andaram apavorados e humilhados, tornaram-se como a erva do campo e como a relva verde, e como o mato dos telhados ou de um campo, que se queimaram antes de amadurecer.